A Secretaria da Administração Penitenciária, ela conta com 160 unidades prisionais, sendo 15 centros de progressão penitenciária. Centro de progressão penitenciária são os regimes semiaberto de pena, 41 centros de detenção provisórias, 22 centros de ressocialização, onde abrange também regime fechado e semiaberto, uma unidade DRDD, que é o regime disciplinar diferenciado, 78 penitenciárias e 3 hospitais. O secretário da Administração Penitenciária é o senhor Lorival Gomes. E o coordenador das unidades prisionais da região metropolitana de São Paulo é o senhor Hugo Berni Neto. Então, nós temos o Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara, que são 10 unidades femininas que compõem o regime semiaberto. Então, temos o Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara, que tem capacidade para 32 sentenciadas, e tem uma população de 19. Pouquinho, né? Devia ser todo o sistema desta forma. Aí temos o Centro de Ressocialização de Itapetininga, capacidade para 214 sentenciadas, e a população atual é de 186 reeducandas. Centro de Ressocialização Feminino de São Carlos de Piracicaba, com capacidade para 129 reeducandas. E a população atual, 92 reeducandas. Temos a Penitenciária Feminina Sandra Aparecida de Pirajuí, com capacidade para 108 sentenciadas, e contamos com uma população de 205 sentenciadas. O Centro de Ressocialização de Rio Claro, capacidade para 40 sentenciadas. Temos 32. São José do Rio Preto, capacidade para 54. Temos 71. São José dos Campos, 75 é a sua capacidade. 75 sentenciadas e contamos com uma população de 137 reeducandas. É o que está um pouco mais lotado. O CPP feminino de São Miguel Paulista, ela tem capacidade para 152 sentenciadas. E a população atual, 133. Penitenciária Feminina 2 de Tremembé, capacidade para 108 e conta com 205 sentenciadas. E Feminina de Tupi Paulista, com capacidade para 72 e temos 139 sentenciadas. Como vocês podem observar, os regimes semiabertos, eles não estão superlotados como divulgam por aí. Até que, em relação a outro sistema prisional, ele até que está bastante brando e alguns até abaixo da sua capacidade. Abaixo da sua capacidade. E falando especificamente do feminino do Butantã, foi inaugurado em 20 de 11 de 1990, numa área de 7.300 metros quadrados. Temos 1.028 vagas. E minha população atual do regime são 1.031. Então, também não há uma superlotação no presídio do Butantã, no Centro de Progressão do Butantã. Para essa população carcerária, a gente tem 191 agentes penitenciários. Então, a gente deveria ter mais ou menos, para cada preso, para cada funcionário, 4 reeducandas. Uma média de 4, 5 reeducandas é o nosso quadro atual. Temos 12 oficiais administrativos, 3 oficiais operacionais, 3 auxiliares de serviços gerais, um médico para essa população feminina toda, uma médica ginecologista e 2 dentistas, sendo que apenas um em efetivo exercício. Uma enfermeira, um técnico de enfermagem, 8 auxiliares de enfermagem, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e um assistente técnico, assistente 1. Vocês percebem também que eu disse uma médica ginecologista para uma população de 1.031 reeducandas. Nessa população temos
mamães, né, puérperas, gestantes, algumas doenças crônicas e outras doenças realmente que necessitam de controle. Então, a situação de saúde pública, quando reclamam que o sistema não dá essa assistência, a gente sabe que fora nós também não temos essa assistência, né? Então, é uma psicóloga, uma médica apenas para toda essa população. E não dá conta realmente. Então, há essas reclamações pertinentes à saúde do sistema prisional, mas é isso que o Estado tem. E ainda com muita dificuldade que a gente consegue manter essa médica lá. Realmente é uma pessoa que tem um comportamento, uma conduta e um comprometimento profissional muito grande, extremamente comprometida com a saúde do sistema prisional, pelo menos dentro daquela unidade prisional. O organograma da direção do CPP, ela é formada pela diretoria técnica, logo após a supervisão técnica, e 5 centros de diretoria, que são diretoria de reintegração e atendimento à saúde. Essa diretoria de centro de reintegração é quem dá total apoio ao preso quando ele vai de liberdade, quando a presa não tem uma família para quem mandar o seu bebê na hora que ele completa os seus 6 meses de vida, de onde oferece toda a documentação pertinente para o preso. Então, toda assistência social e psicológica é fomentada por essa diretoria. Aí temos a diretoria de Centro de Trabalho e Educação, que é a diretoria que proporciona, que busca parceiros com trabalho. A gente tem algumas empresas parceiras que oferecem emprego para o preso, tanto internamente quanto externamente. Então, temos presos que trabalham dentro da unidade prisional, presos que têm a sua mão de obra remunerada, e temos também as que trabalham fora, o externo, que também são remuneradas. Aí temos o CIMIC, que é o Centro de Movimentação, né, e Informação Carcerária, que é quem dá subsídio para a execução, para a vara das execuções, ter todo o seu processo, um resumo do seu processo para galgar qualquer benefício. O Centro de Segurança e Disciplina, que é quem, de fato, cuida e mantém a ordem e a disciplina dentro do presídio, e o Centro Administrativo é quem cuida da parte administrativa da unidade prisional. Então, a missão do CPP, do Butantan, feminino do Butantan, é promover, através de ações sociais, culturais e profissionalizantes, a inclusão social da mulher condenada em regime semiaberto. Dentro desse contexto é que firmamos parcerias. Temos parceiros com o trabalho, que são 19 empresas parceiras do sistema prisional do Butantan. Temos contratos com FUNAP, Facobras, Pulvitec, Klaus Kramer, Voller do Brasil, Saeco, Andorinha, FUNAP, Coordenadoria de Reintegração Social, Salles e Lopes, Gold Faber, Lavanderia Atmosfera, Merege e Restaurante Iu. Essas empresas são elas quem agregam essa mão de obra do preso. Então, aqui a gente tem as presas trabalhando na empresa Atmosfera. A Atmosfera é uma empresa de lavanderia industrial. Não sei se vocês conhecem. Conhece? Era dessa empresa? Então, ela agrega bastante mão de obra também. Essa empresa parceira nossa, ela busca as presas dentro da unidade prisional com condução própria, e, ao final do expediente, nos devolve essas presas também. Que são presas que trabalham na empresa Salles e Lopes. Essa é a cozinha central da unidade prisional. Na unidade prisional, toda a alimentação
é realizada lá dentro, é feita lá dentro essa alimentação, e de dentro do presídio do Butantã sai a alimentação que vai para o CPP do feminino de Franco da Rocha. Então, a gente tem, dentro da unidade do Butantã, 1.031 reeducandas, e mais em Franco da Rocha, uma população de aproximadamente 1.000 reeducandas também. Então, são 2.000 refeições por almoço e por jantar, mais o café e mais a refeição dos funcionários, que também é realizada dentro, é feita dentro da unidade. Todos os funcionários comem a alimentação feita por reeducandas. A empresa é terceirizada, é cogestão, eles preparam lá e a gente faz essa distribuição dessa alimentação. Aqui temos a oficina Voller do Brasil. A Voller, ela fabrica tomadas e disjuntores. Tomadas, toda a parte de material elétrico. Alguém conhece a empresa? Já ouviu falar? Não. Então, essas tomadas que a gente compra para casa, interruptores, muitas são fabricadas lá. Elas montam exatamente essa tomadinha, coloca o espelho, ela sai pronta para o nosso uso. Embalada, tudo certinho para o uso. Aí a Pulvitec, que é uma empresa de cola. A Pulvitec tem aqueles anéis de vedar vaso sanitário. Tem uns anéis que vende na casa de material de construção, veda-rosca. Essa também é fabricado lá. Essa é a Voller. E aqui temos as nossas parceiras, que é a Secretaria da Educação. Atualmente, a Secretaria da Administração Penitenciária tem um contrato com a Secretaria da Educação para que a Secretaria da Educação tome conta da aprendizagem dentro da unidade prisional. Outros tempos, tínhamos presos monitores. Quem realmente dava aula na unidade prisional eram presos. O preso que tinha um pouco mais de escolaridade passava o conhecimento para os outros presos. Hoje não. Hoje é a Secretaria da Educação, com o professor que vem da escola vinculadora, que a escola que nos atende é o professor Lourival Gomes Machado, e a gente tem 18 sentenciadas na alfabetização, 25 no ensino fundamental e 14 no ensino médio. Então, toda a questão da educação, tento matrícula, vai fazer matrícula, trabalho, é um professor da Secretaria da Educação, como a gente tem na escola também aqui fora, para matricular todos aqueles critérios de matrícula, de trabalho, o professor vem e aplica os mesmos métodos dentro da unidade prisional que se aplica fora da unidade, que se aplica em qualquer outra escola. Mas somente, e o certificado sai pela Secretaria da Educação. Amanhã sai de Liberdade, perdi meu certificado. Vai buscar onde? Na delegacia de ensino vinculada a essa escola. E a gente tem parceiro no setor de educação, o curso da Poli. Temos 3 sentenciadas que fazem o curso da Poli. 18 em programa de trabalho e educação, que é o PET. Temos o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é o IDDD, que palestra para 20 sentenciadas na unidade prisional. Temos o Fundo Social de Solidariedade, que proporciona os cursos. Temos uma sentenciada no curso de crochê, uma na confecção de caixas, uma sentenciada fazendo curso para pedreiro, uma para bordado em pedrarias, uma fazendo curso de manicure, uma de cabeleireiro e uma de maquiladora. E na faculdade Anhembi Morumbi, temos 4 sentenciadas fazendo o curso de gastromotiva. A gastromotiva, elas lidam diretamente com a alimentação. Então, elas iniciam esse curso dentro de uma unidade prisional do fechado e concluem esse curso na faculdade Anhembi Morumbi. Temos 2 sentenciadas matriculadas na Unip.
E temos as associações ASAF, que é Vencedores para Cristo, que proporciona aulas de violão e de canto para 5 alunas para o curso de violão e oferece 40 vagas para o curso de canto, para as aulas de canto. Aqui temos um gráfico do perfil da escolaridade dessa população. Esses dados é do mês passado. Então, temos 59 presas analfabetas. Então, no universo de 1.031, temos 59. 510 com fundamental incompleto. 129 com fundamental completo. Ensino médio incompleto, 151. E 222 para o médio completo. Superior incompleto, 25 sentenciadas. E superior completo, 15. Então, temos 1.111 reeducandas com nível de escolaridade dentro da unidade. Esse é o gráfico do perfil de escolaridade. Aí são as salas de aula da unidade prisional. A certificação do final do ano. Esse é um professor da escola da Secretaria da Educação e que exerce as atividades dele dentro da unidade prisional. Saiu de ladinho. Essa é a biblioteca da unidade, com acervo de 6.122 livros. Aqui temos a parte de lazer e cultura, que ainda é vinculada à educação. Temos rodas de leitura com a mediadora Cláudia Casimiro. Temos 12 participantes nessa roda de leitura. Tem a arte-terapia com a Ana Colette, uma terapeuta muito conhecida também. Temos 6 participantes. Tem o sarau, né, do Jaime e do Rafael, onde contamos com 11 participantes. A pastoral carcerária faz terapias e apresenta palestras nas unidades, com aproximadamente 20 participantes. Tem a mostra de arte do Departamento de Cultura e Eventos da UAB e Conselho Penitenciário, presidida aqui pela companheira Adriana e Fabiana, né, que são nossas grandes companheiras. Temos aproximadamente, já tivemos 300 reeducandas participando nessa mostra de arte, que é o workshop de dança. Fiz a apresentação dos espetáculos de cabaré, né? Fizemos a dança do cabaré e projetos de Estado, a dança do flamenco, oficina de musicando, meditação e yoga. Quer fazer alguma colocação a respeito da sua arte? Ai, calma que falta ainda a gente chegar na sua parte. Que foi o primeiro evento da UAB, da Adriana, na unidade prisional. Aqui é o nosso local de eventos, tanto da igreja quanto do cultural. Essa foi a dança do flamenco, né? Dança do flamenco. Foi a primeira. Passar. Oi? Esse é o cabaré. Você lembra que isso foi a capa do Diário Oficial, foi para a mesa do governador. Isso. Capa do Diário Oficial. Agora acabamos de apresentar a nossa parte cultural de dentro da unidade prisional. Todos esses eventos culturais, eles são apresentados nos finais de semana, onde a gente consegue agregar o maior número de reeducandas para que elas possam participar. Muitos desses eventos, a gente envolve a população carcerária, né? Elas não ficam apenas como plateia, elas são envolvidas nos eventos, até porque, como meio de ressocializar, de reintegrar, de acalmar essa sentenciada, dela ter o convívio com outras pessoas que não sejam presas, né? É a forma que a gente tem de tentar fazer com que ela
agregue valores, outros valores para levar para a rua. Ela precisa agregar outros valores, né? Então, é oferecido, além desses eventos dentro da unidade, talvez uma oportunidade de estar fazendo isso fora da unidade, né? Que a gente já teve mostras no Sarau, né? Tivemos uma reeducanda que saiu e se deu muito bem. Hoje ela faz poesias também, declama poesias. Dentro desses eventos, que nós falamos da gastromotiva, recente teve uma formatura, e a segunda turma da formatura da gastromotiva no regime fechado, e uma das sentenciadas, né, uma das pessoas que apresentavam, que fez todo o meio de campo entre a unidade e o evento, era uma ex-reeducanda, que se formou na primeira turma, saiu de Liberdade, e hoje ela pensa em abrir um buffet. Toda a organização do evento foi realizada por ela. Né? Quem chega jamais vai pensar, era uma reeducanda. E, no primeiro momento dela, ela somente agradeceu. Agradeceu por ela ter passado no regime fechado, passado por tudo que ela passou, que, quando ela adentrou a unidade prisional por cumprimento de pena, ela não tinha disciplina. Isso numa reeducanda que ela simplesmente não tinha disciplina, não tinha limite. E, com o tempo, ela foi aprendizando. Foi aprendendo que precisava desse limite, que precisava se preparar para quando estivesse em liberdade. E aí ela mudou o comportamento, e aí ela mudou o pensamento do que ela quer para a vida dela, o que você quer para a sua vida. Porque o que você quiser para a sua vida de bom, nós estamos para poder ajudar. E aí ela foi participar do curso. E hoje, realmente, ela pensa em abrir um buffet. Toda a parte da alimentação foi cuidada por ela, toda a decoração do evento foi realizada por ela. Então, foi uma coisa muito bonita de se ver, né? Realmente que você consegue salvar, né? Digamos, salvar algumas almas dentro do sistema prisional. Quando todo mundo fala que não tem mais jeito, você que está envolvida, você sabe que existe jeito. Você realmente consegue tirar pelo menos 1% daquelas, se você realmente apoiar, você consegue fazer com que ela se realmente reintegre, e você vai ver esse resultado se você acompanhar. Temos provas de algumas situações em que nós acompanhamos, e realmente a reeducanda está no caminho certo. Está no caminho certo. Algumas viram empresárias, outras abrem um salão de cabeleireiro lá na garagem da sua casa e não voltam para o crime. O índice de reincidência é grande? É grande. Mas, ainda assim, com todas essas atividades que a gente tenta agregar à reeducanda, ela consegue ainda, se encontrar o apoio, ela melhora. Ela realmente muda esse comportamento. E esse apoio ali não pode vir só de dentro da unidade prisional. Tem que vir um pouco também da sociedade. Tem que dar esse apoio, infelizmente, ou felizmente, eu tenho que falar para vocês, tem que confiar um pouco. Que nem todo mundo quer continuar praticando o delito. Às vezes é a falta de oportunidade que leva a pessoa a cometer os delitos. E a gente sabe que todo mundo está sujeito a isso. Eu estou sujeito, qualquer um de vocês da plateia também estão sujeitos a estar daquele outro lado, por N razões. Né? Uma briga de trânsito, N motivos podem nos levar até lá. E aí precisa ter realmente boa vontade de quem quer mudar e a vontade também de alguém acreditar. Alguém tem que acreditar nisso. E o nosso papel dentro do sistema prisional é acreditar no preso e fazer com que o preso mude. Ainda que ele não queira, tem que haver essa insistência da nossa parte. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. De que forma? Conversando, palestrando, levando atividades, levando pessoas do mundo exterior para estar tentando passar esses valores para elas. E são nossas parceiras aqui também, que muito nos ajudam nessas atividades. Não é? E aí tem a assistência religiosa. A assistência religiosa muito muda a personalidade da presa. Parece que é uma bobagem, mas
A presa muda de religião porque é cômodo para ela na unidade. Acredito nisso também. Acredito que tem uma parcela que usa a religião apenas de escudo. Mas já vi muitas mudanças que a religião fez na vida da pessoa, né? Porque realmente transforma. Para quem tem fé e para quem quer mudança, transforma. E a gente tem vários grupos de assistentes religiosos dentro da unidade prisional. Temos a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus, temos a Igreja Católica, representada pela Pastoral Carcerária, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Batista, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Associação ASAF, que aí representa a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Comunidade da Graça e a Federação Espírita, que vai também nos visitar. Então, aqui é uma sessão, acho que, de batismo, de coral. Esse é o coral da igreja, né? A igreja também faz a sua parte dentro da unidade, também levando, além do conhecimento bíblico, também trazendo atividades culturais. Porque é o que eu disse desde o início da minha fala. A igreja, a religião muda as pessoas. Muda, ela faz transformações de verdade. Então, esses grupos religiosos são muitos no finais de semana. É livre o acesso ao grupo religioso. Cada um pratica a religião que quer. E muitas vão até em 2 igrejas, realmente buscando a melhoria dela. Espiritual, né? Conversando com pessoas da igreja que palestram para elas também, com a finalidade de fazer com que elas mudem este comportamento, que quando estiver também fora da unidade, que procurem a igreja de sua preferência, mas que realmente busquem a Deus. Porque se não buscar a Deus, não vai ter melhora. Ela precisa também buscar Deus, ela precisa dessa fé para poder essa transformação ocorrer dentro dela. Porque é muita gente. Então, uns falando, não, essa religião não, vai na outra. Então, ela precisa realmente entender, saber o que ela quer, e daí ela buscar o que é melhor para ela. E a gente não tem realmente nenhuma objeção quanto à religião que ela quer praticar. Hoje ela está na Universal, amanhã ela quer estar na Congregação. Se ela se sente melhor mudando, indo para aquela religião, ela é livre para poder fazer isso. Aí a gente tem assistência jurídica, que é pela FUNAP, defensoria e advogados particulares. Então, no ano de 2013, tivemos, em janeiro, 35 benefícios de regime aberto, 2 de livramento condicional e 9 alvarás de soltura. Em fevereiro, 8 abertos, 49 LC e 11 alvarás. Março, 60 regime aberto, 16 LC e 19 alvará. Abril, 65 RA, 15 LC e 20 alvarás. Maio, 56 RA, 16 LC e 12 alvarás. Junho, 84 regime aberto, 24 LC e 10 alvarás. Julho, com 69 RA, 15 LC e 20 alvarás. Agosto, com 84 RA, 28 LC e 16 alvarás. Setembro, 59 RA, 13 LC e 13 alvarás. Outubro, 46 RA, 11 LC e 9 alvarás. Novembro, 58 RA, 16 LC e 7 alvarás. Dezembro, com 50 RA, 15 LC e 10 alvarás. Então, tivemos uma média de 674 RA no ano, 220 LC e 156 alvarás. Então, percebam que, a partir daí, a população
ela muda, gira muito rápido. É um giro muito rápido da população. Então, tem média, mês que saiu quase 2 RA dia, 2 LC dia e 1 alvará dia. É bastante? É. Para o sistema prisional brasileiro, sim. Para a assistência judiciária que hoje a gente tem, que é morosa, é bastante? É bastante. Você não tem, talvez não tenha em outra unidade prisional esses mesmos números. Não tem. E o que favorece? O trabalho. Tendo em vista que ela trabalha e tem a remissão, tudo se torna mais fácil. Então, a presa, ela sai para trabalhar no externo, com esses nossos parceiros de empresas lá fora, tanto o interno, e quando ela sai para o trabalho, o índice de abandono é mínimo. É mínimo. Para a quantidade de presa que sai para o trabalho externo, é mínimo o número. Então, pensa, nossa, vai colocar presa no trabalho externo, como a mídia divulga, e não vai retornar. Ficou 50 bandidos na rua, como diz Marcelo Rezende. Não ficou 50 bandidos na rua. É mínimo o número de quem não retorna. E, às vezes, esse não retorno, ele está vinculado, liga em casa, por exemplo, uma mãe de família, olha, o filho está doente, a filha está grávida, foi para o hospital, é bem provável que realmente ela não retorne. Bem provável. Então, a gente conta com esse índice, mas o índice é mínimo. A gente tem a saída temporária, onde ela tem a oportunidade de rever esses parentes e chegar em casa e deixar esses problemas meio que resolvidos nesse período de 3 dias. É pouco, é curto, mas dá para resolver bastante coisa para quem está privada da liberdade. Então, chega em casa, tem algum problema, é falta de dinheiro. Chega em casa, elas reclamam, que quando retornam, que chegou nas suas residências, tem falta de dinheiro. Tem filho passando fome, passando necessidade, água cortada, luz cortada. Então, o que se diz para elas? O que você passa é que muita gente trabalhadora lá fora também passa. Muita gente tem sua água cortada, sua luz cortada, então tem que retornar para a unidade, continuar trabalhando, para que esse valor do pecúlio que ela recebe, essa remuneração, ela possa ajudar a família dela. É o único meio que ela tem para ajudar. Trabalhar, receber esse salário e encaminhar para a família, que é o que muitas fazem. Na sua maioria que trabalha é o que elas fazem. Manda o dinheiro para a família. E aí a gente tem outros órgãos da Secretaria da Administração Penitenciária que faz a sua parte também no programa Pró-Egresso, que é quem coloca eles realmente no mercado de trabalho. E dando continuidade, no ano de 2014, tivemos 338 RA, 60 LC e 58 alvarás até final de junho. Para o meio do ano, a gente acha que vai ter um número muito maior de benefícios do que o ano passado. A faixa etária da população carcerária do Butantã é de aproximadamente de 18 a 24 anos, 178 sentenciadas. De 25 a 29, 280. De 30 a 34, 227. De 35 a 45, 288. De 46 a 60, 127. Com mais de 60 anos, 11. Ainda temos um número bem elevado de presas idosas, né? Tem muitas vovós ainda, né? Bastante, as vovós do tráfico, né? Tem bastante, ainda temos bastante, sim. Os delitos, né, mais comuns dentro da unidade prisional, temos 17 que cometeram homicídio simples, 14 o homicídio qualificado, uma lesão corporal, 2 sequestro e cárcere privado. 21 por furto simples, 24 pelo furto qualificado.
83 pelo roubo simples e 107 por roubo qualificado. 16 latrocínio, 8 extorsão, 17 extorsão mediante sequestro, 11 estelionato, 4 receptação, 1 por estupro, 1 por atentado violento ao pudor, 1 por explosão ou incêndio, sei lá, quadrilha ou bando, 3 por moeda falsa, 1 por falsificação de papéis e documento público, 1 por uso de documento falso, 4 corrupções ativas, 1 por crime contra o patrimônio, contra o ambiente, 762 por tráfico de entorpecente, 7 por outros delitos e 1 por porte ilegal de arma de fogo. Então, é mínimo, né, os números dos outros delitos que realmente não tem tanto peso. O tráfico de entorpecente é o que predomina realmente no sistema prisional. 762 é um número bastante grande. Essas outras que talvez tenham um porte de arma, uma falsificação de documento, talvez combinada com o tráfico de entorpecente. Mas, realmente, o que predomina dentro do sistema prisional feminino é o tráfico de entorpecente. Que, por muitas vezes, elas alegam que é por conta do marido, do namorado. Eu não sabia que o meu namorado era traficante, eu não sabia que o meu marido guardava drogas dentro de casa. E, por muitas vezes, eles não assumem sozinho essa culpa, né, acabam dividindo essa culpa, e elas acabam envolvidas, segundo elas, alguns casos, outros não. Outros, bem sabemos que realmente são traficantes, são presas, né, no aeroporto, são presas realmente dentro de casa ou na boca, traficando, e nem sempre é o marido quem as coloca nessa situação. Por muitas vezes, tem alguns casos que são elas quem colocam os maridos nessa situação. Já teve caso que ela levou o marido para o tráfico, não foi ele quem a levou, ela é quem o levou, e depois ela falou, coitadinho dele, a minha sogra deve estar me odiando. Com certeza, né? A nora que levou o filho dela para o tráfico de entorpecente. E aí, a gente tem o projeto da Casa-Mãe. A Casa-Mãe é uma ala onde ela tem 11 vagas para as presas amamentarem os seus bebês até os 6 meses de vida. Né? A mulher gestante ela tem o direito de ficar com o seu filho durante o período de aleitamento materno. E podemos afirmar que as mães que amamentam, elas são vistas como mães sem sofrer nenhum constrangimento dentro da unidade. A postura da unidade é que, assim, elas estão amamentando por aquele curto período de tempo, a unidade realmente passa por cima dessa situação que eu tenho uma presa. Não, eu não tenho uma sentenciada, não tenho uma educanda, não tenho uma presa. Eu tenho uma mãe. Por esse curto período de tempo. Eu não vou, né, falar que o tempo inteiro esquecem que elas são presas. Não. Mas lembram sempre que elas são mães. É que elas estão ali para poder manter esse vínculo com o seu filho. Elas precisam desse momento do aleitamento. Por que a gente insiste também que mantém esse período dos 6 meses do aleitamento? É porque muitas delas já têm filhos demais abandonados. Abandonou um, abandonou outro. Quem sabe, nesse momento em que ela está amamentando, esse momento muito próximo com esse filho, esse não vai ser um menor abandonado. Esse não vai pedir no farol. E a gente trabalha para isso. Temos a parceira aqui da comissão, né, da OAB, a doutora Clarice, que muito nos ajuda também, nos manda sempre uma doação de leite, até que, por muitas vezes, elas não têm, né, o Estado nem a todo momento tem para suprir esse aleitamento, porque tem bebês que precisam realmente do momento da mamadeira.
Às vezes a mãe tem outros problemas de saúde, ela não pode, naquele momento, estar amamentando, mas mesmo que ela não esteja amamentando, a gente pede por esse momento entre mãe e filho, que esse momento permaneça de mãe e filho. Para ver se cria esse vínculo, para ver se ela cria amor por essa criança. Ah, mas eu já tenho 5 abandonados, então tenta pegar amor por esse. Quem sabe essa criança também vai fazer a diferença, né? Então, a gente fala sempre para que elas tenham esse momento de ter a oportunidade de estar com esse filho, que ele não está perdido, que ela tem a oportunidade de sair de benefício e cuidar desse filho. Não precisa pôr no farol, não precisa vender. É que um pouquinho mais de esforço também da parte dela, ela vai conseguir manter esse filho perto. Ela não vai precisar fazer nenhum outro tipo de crime, cometer um delito, porque ela não tem condições. Porque a unidade já mantém ela até os 6 meses, né? Dando todo tipo de assistência. Já se coloca à disposição para que ela arrume um emprego para manter essa criança. Então, acho que, né, a parte da unidade prisional, a parte da administração penitenciária, ela é feita num todo, principalmente em se tratando da ala-mãe. Lá no Butantã, a Casa-Mãe, ela foi fundada em fevereiro de 2011, com a parceria da FUNAP, com o objetivo de realmente abrigar até os 6 meses de vida esse bebê. Há projetos de lei que diz que o bebê deveria ficar com a mãe até 11 anos de idade. Aí já está um pouco demais. 7 anos está demais? Está demais. Porque vai manter o bebê preso? Preso é a mãe, não é a criança. E, a partir de uma certa idade, o bebê precisa conhecer seus familiares, precisa conhecer cores, brincar com bola, brincar com boneca, né? Ele precisa realmente ir para uma escola. Não dá para ficar na unidade prisional com mais de 6 meses de vida. A gente acredita que 6 meses é um tempo mais do que suficiente, pelo menos para fazer aquela mãe mudar de ideia. O que eu vou fazer? Então, mãe, o que você vai fazer? Você pensa em trabalhar e criar do seu filho. Mais do que isso, se torna uma situação cômoda também. O Estado vai manter essa criança de que forma? Sem escola, sem creche, sem uma pedagoga. A gente sabe que filho até 6 anos de idade requer alguns outros cuidados que o sistema prisional não tem condições de oferecer. Então, acho que 6 meses de vida é o ideal, pelo menos para o regime semiaberto, porque isso favorece com que ela também vá embora um pouco mais rápido de dentro da unidade prisional, e aí possa realmente levar sua vida avante. Nossos parceiros do trabalho, a gente sempre pensa em pedir, procura pedir para que eles, aquela que se der melhor produção, que for comprometida com o trabalho, a possibilidade de emprego, de um registro na carteira dela após a liberdade. Não obtivemos um grande número, mas já tivemos, no pequenos passos, já obtivemos alguns sucessos de empregabilidade para aquela que sai de liberdade. Então, há esse esforço da unidade também em colocar essa presa no mercado de trabalho. Há esse esforço. Eis a foto de alguns dos nossos bebês. Oi? Acho que ela está aí. Eu acho que sim. Não dá para resistir uma criança, né? Dá dó. Olha lá você. Esse foi o momento de doação que a OAB foi fazer lá. Pode fazer uma pergunta. Sim, existe. Ele vai também. Sim, eu já falo então a respeito desse assunto aqui. Então, em relação ao que ela perguntou às mães gestantes,
nós temos nossos hospitais de referência. Cada unidade prisional, lá no seu bairro, tem um hospital de referência. Há alguns meses atrás, até 2 meses atrás, quando essas mães, essas presas ganhavam bebês, elas iam todas para o centro hospitalar do sistema prisional, um dos hospitais que ele é administrado pela Santa Casa de São Paulo. Ele fica ali no Carandiru também, e elas ficavam lá. A partir de 2 meses para cá, elas não ficam mais nesse centro hospitalar. Elas ganham os bebês nos hospitais de referência e vão para a unidade feminina da capital, onde tem um prédio somente para os bebês. Lá pode abrigar até 130 bebês, mães com bebês, bastante bebês, mas elas ficam lá. Quando elas são beneficiadas com o regime semiaberto, elas vão para essas unidades semiaberto, ou vão para o CPP feminino do Butantã, onde a gente tem 11 vagas, são poucas vagas lá, mas dá para acomodar, porque não são tantas presas que estão no regime fechado que logo de imediato ganham bebês. E tem no interior, nas unidades femininas novas, todas as unidades do sistema prisional paulista, toda unidade feminina nova, ela já tem a ala de amamentação também. Então, quem é do interior já fica do interior, não precisa mais vir para São Paulo. Então, o CPP feminino do Butantã abrigam as mães de regime semiaberto, tanto do que vem de Franco da Rocha, quanto que vem de feminina da capital ou feminina de Santana. Aí elas vão para essa unidade do Butantã. Se a presa for regime semi-fechado e ela ganhou bebê, ela vai ficar na feminina da capital, que é onde que tem até 130 vagas para poder acomodá-las. O espaço é maior, né? Então tem brinquedoteca. Lá hoje é um prédio estruturado para isso mesmo. No caso do bebê vir a precisar de um pediatra, o bebê vai todos os meses fazer a sua consulta no posto de saúde. Tem um posto de saúde também do bairro, esse bebê, todo mês, ele passa na consulta com o pediatra. Ele tem a sua caderneta de vacinação também em dia, e se por algum acaso ele passar mal, tiver qualquer doença que leve ele a ficar internado, ele vai também para o hospital mais próximo daquela unidade, se tiver especialidade a qual ele esteja precisando. Se for necessário a presença dessa mãe para poder amamentar o período em que ele estiver internado, a unidade leva essa mãe até lá o hospital e ela fica lá amamentando pelo tempo que se fizer necessário. Obrigado. Pelo tempo que se fizer necessário. Se o médico determinar que ela deva ir 3 vezes por dia, a gente vai encaminhá-la 3 vezes ao dia para aquela unidade hospitalar, para que ela possa amamentar o seu bebê. Ao término dos 6 meses, ele vai para a sua família, vai recambiado para a sua família. Se não tiver família, aí a assistência, o serviço social da unidade vai fazer todo o trâmite necessário junto à vara da infância e juventude para fazer o abrigamento dessa criança. Se essa presa tiver familiar, é acionado o familiar. Se ela não tiver o familiar, vara da infância e juventude. Mas esse familiar mais próximo da detenta, ela ocupa o lugar da detenta, ou seja, tendo acesso direto com o bebê? Sim, criando acesso com o bebê. É informada a vara da infância e juventude que a mãe daquela criança veio a óbito. Informamos quem é o parente mais próximo que pode estar assumindo esse lugar da mãe e que ela vai providenciar todo o procedimento da guarda, ela é quem vai procurar junto à vara da infância e juventude. Tá, mas aí nesse conceito... Só um minutinho, por favor. Você pode fazer depois, na hora das perguntas, porque é gravado, então aí ela passa o microfone para você mais fácil. Tá. Obrigada. Então, tá. Então, vamos falar da assistência à saúde. Assistência à saúde
é realizada por servidores da Diretoria Técnica de Saúde, em que possui no seu quadro um médico e ginecologista, 2 dentistas, sendo um em atividade, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 8 auxiliares de enfermagem. Temos como parceiros da saúde, a Unidade Básica de Saúde do Paulo VI, o Pronto Socorro da Lapa, o Hospital Regional de Osasco, Hospital e Maternidade Sara, Hospital Universitário, o SAI Butantã, Hospital do Mandaqui, Unidade Básica de Saúde da Vila Sônia, CRT AIDS, o Pérola Byton e o Centro de Referência da Mulher. Então, no ano de 2014, por hora, fizemos 3.778 atendimentos ambulatoriais. Em janeiro. 3.298 em fevereiro, 2.665 em março, 2.360 atendimentos em abril, 2.446 em maio, 3.674 atendimentos em junho e julho, 2.663 atendimentos ambulatoriais. Ginecologia. Em janeiro, fizemos 275 atendimentos, 196 atendimentos em fevereiro, 168 em março, 173 em abril, 172 em maio, 146 em junho e 179 em julho. Odontológico, 79 em janeiro, 10 em fevereiro, 15 em março, 15 em abril, 10 em maio, 8 em junho e 5 em julho. Porque o atendimento odontológico, muitas realizam na rua também. Fazem atendimento externo, porque dentro da administração penitenciária e Estado, não tem que ir um tratamento muito extenso, né? Ou você vai lá e faz uma extração, ou você vai ficar com um pouco de dor. A Diretoria de Saúde fez 83 atendimentos em janeiro, 22 em fevereiro, 55 em março, 60 atendimentos em abril, 45 em maio, 42 em junho e 55 em julho. Então, tivemos um total de 4.215 atendimentos em janeiro, por 3.526 em fevereiro, 2.903 em março, 2.608 em abril, 2.673 em maio, 3.870 em junho e 2.902 em julho. Coletamos exames também laboratoriais. Então, todo sentenciado que adentra a unidade prisional, no momento da inclusão, ele deve passar pelo atendimento médico. Muitas já vêm de outras unidades com o seu prontuário médico já em andamento. Então, tem que fazer todos aqueles exames de rotina. Você tem para verificar se tem tuberculose, HIV, né, dentre outras doenças aí. Então, praticamos em janeiro 172 atendimentos bioquímicos, 74 em fevereiro, março 47, abril apenas 1, maio 263, junho 155 e julho 115. Hemograma, 27 em janeiro, 28 em fevereiro, 8 em março, 3 em abril, 21 em maio, 15 em junho e 35 em julho. Exame de sorologia, 97 em janeiro, 148 em fevereiro, 223 em março, 28 em abril, 21 em maio, 157 em junho e 310 em julho. Fezes, apenas 3 em janeiro, 1 em junho e 2 exames em julho. Urina, 32 em janeiro, 3 em fevereiro, 11 em março, 3 em abril, 4 em maio, 6 em junho, 11 em julho. Exames de Papa Nicolau, 34 em janeiro, por 25 em fevereiro, 53 em abril, 18 em junho. BK, 17 em janeiro, 2 em fevereiro, 169 em abril, 36 em maio, 18 em junho
e 96 em julho. Exames de gravidez. 5 em janeiro, 8 em fevereiro, 6 em março, 6 em abril, 6 em maio, 15 em junho e 15 em julho. Então, tivemos em janeiro 387 exames laboratoriais, 288 em fevereiro, 295 em março, 263 em abril, 330 em maio, 385 em junho, 584 em julho. Vamos passando aí. Passa aí. Vamos para outros tópicos. Pode passar. Então, em patologias com atendimento, em janeiro temos um total de 154 reeducandas que são acompanhadas, entre todas as doenças, HIV, hepatite C, diabetes, tuberculose, hipertensão, hepatite e talassemia menor. Então, 169 patologias com acompanhamento, 176 em março, 178 em abril, 185 em maio, 182 em junho e 181 em julho. Pode passar. Então, o regime semiaberto, ele consiste realmente em reintegrar a presa ao ambiente externo. Né? Como vocês puderam observar, é precário? É, mas é feito bastante diante das nossas condições. Né? Reinserir a presa é uma obrigação nossa como servidoras públicas, né? Como parte da direção da unidade, representantes da administração penitenciária, e também é de responsabilidade de vocês e de toda a população civil em nos proporcionar também essas oportunidades de mostrar o que realmente é feito, o que é mais necessário ainda a ser realizado, e também contar com vocês para que divulguem esses novos parceiros, que também façam a sua parte, né, porque a gente tem, durante as saídas temporárias, diversos presos na rua, onde a sociedade, a primeira coisa que pensa, putz, tem um monte de ladrão na rua. Não é assim que pensa? Um monte de preso na rua. Meu Deus, eu não vou nem sair. E digo para vocês, não é 100% dessa população que sai e comete delito. Quem comete o delito na rua vai cometer lá dentro. Muitos estão lá realmente por outros motivos, outras consequências. Não exatamente que era um criminoso habitual. Criminoso habitual talvez tenhamos pouco. Acho que o Estado de São Paulo talvez não tenha esse percentual de índice de reincidência. Nunca ouvi falar de um estudo do índice de reincidência. Mas nem todos são traficantes habituais lá dentro. Muitos... Temos no sistema prisional uma unidade com praticamente 60% da sua população carcerária de preso estrangeiro. Hoje, a administração penitenciária ela conta com presos de todas as etnias. Africanos, franceses, ingleses, espanhóis, tailandeses, africanos, nigerianos, moçambicanos e aí afora. Não existe mais aquele índice que, ao sistema prisional, os estrangeiros são todos nigerianos e africanos. Não, temos ingleses, britânicos, temos até muçulmanos presos. E eu acredito que isso vai bem contra os preceitos dos muçulmanos. E, no entanto, temos muçulmanos presos também.